Olá, tudo bem? Eu sou Vanessa Queiroz Costa e vou conversar com você sobre as contribuições da comunicação alternativa no processo de alfabetização. Sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pelo PROPED UERJ, orientanda da professora Leila Nunes, membro do grupo de pesquisa LATECA e também professora na rede do município do Rio de Janeiro, atuando como professora de sala de recursos. As áreas que eu tenho atuação é na tecnologia assistiva e comunicação alternativa, que é o tema que nós estaremos conversando. Você sabe o que é a comunicação alternativa? A comunicação alternativa ela envolve o uso de gestos, manuais, expressões faciais, corporais, símbolos gráficos, voz digitalizada ou sintetizada, dentre outros recursos, para efetuar a comunicação face a face do indivíduo incapaz de usar a linguagem oral de maneira formal. Nunes, 2003. Qual é o público-alvo da comunicação alternativa? Pessoas sem fala ou sem escrita funcional, ou em defasagem entre a sua necessidade de comunicar e a sua habilidade de falar ou escrever. Então, a sua fala não é habitual, como estamos acostumados. Por isso, precisamos utilizar a comunicação alternativa, porque nós vamos pensar uma realidade diferente a qual nós estamos acostumados a trabalhar. Nós partimos sempre da homogeneidade, e ali a gente vai precisar pensar nesse rompimento da homogeneidade, trazendo a comunicação alternativa para a nossa sala de aula, para que possamos oferecer o processo de alfabetização a esse aluno, público-alvo da comunicação alternativa, pela questão de não ter, nesse momento, uma fala funcional. Aqui são exemplos de recursos que utilizamos com os alunos. O primeiro ali, o Talk, ele é um vocalizador. Cada itemzinho desse, cada desenhozinho, cada pictograma, quando acionado, ele tem uma frase ou a palavra. E se você observar ali do lado direito, pode trocar. Então, essas pranchas podem ser trocadas, essas imagens, à medida que você tira, né, essa, essa, essa tela, você coloca outras e assim você tem várias comunicações, vários usos. E ali é uma voz sintetizada, então precisa que alguém esteja gravando, alguém antecipe essa gravação, colocando uma voz para cada pictograma. E assim a criança, o adolescente, a pessoa, tem como dizer o que ele quer, o que ele pensa, oferecer respostas, fazer perguntas, e assim ter o seu processo de comunicação. O meio, ele é um teclado em touch, ele também tem a mesma possibilidade de troca de teclados. Ele vem com 5 opções e você pode construir a sua própria tela de teclado. Então, ali tem caixa alta, tem fundo amarelo, fundo preto com letras amarelas, também pensando em alunos com baixa visão, que seria um público diferente do que a gente está falando hoje. Pode inserir desenhos, pode inserir frases, pode inserir fotos. Ele é um teclado livre para e também todo de touch. Então, para o aluno poder ter uma variedade ali para utilizar e se comunicar. O último, o terceiro, é um recurso mais barato, que é um acionador. O verdinho, ele é um acionador, ele funciona como um mouse. Então, mais para frente, eu vou apresentar umas pranchas de comunicação alternativa, que podem ser interativas no próprio computador. E ali você coloca as respostas. Vamos dizer que você quer fazer uma pergunta com 3 opções de resposta, 4 opções de resposta. As respostas elas vão ficando acesas, então ele vai acendendo. E quando ele entende que ali é a resposta correta, ele usa o acionador, que é batendo, certo? Socando, batendo, tocando, e ali ele tem a correspondência, se ele acertou ou se ele errou. Se ele acertou, geralmente a gente coloca a próxima página, seria como se fosse uma apostila, um livro, um caderno de perguntas e respostas, e se ele errar, tem ali, você errou, tem sempre uma voz digitalizada para que o aluno possa tentar novamente e assim responder a questão que está sendo perguntada.
As pranchas de comunicação alternativas, elas podem ser confeccionadas em vários softwares. E essa daí eu fiz no WordMake. Esse desenhozinho ali, o primeiro é a capa do DVD, que agora a gente está com essa dificuldade, né? Que nem tudo agora, nem todos os computadores, nem todos os notebooks têm acesso para esse recurso. E ali eu fiz uma prancha perguntando sobre qual era o mercado, porque é o que eu estava trabalhando com o Lugo, com todos os alunos, e ali ele tinha essa possibilidade, né, também. Então, ele tinha banco, tinha iogurte, tinha os mercados, tinham várias perguntas relacionadas às marcas, e o aluno pôde participar, assim como todos os outros, mas de maneira adaptada para ele, utilizando a comunicação alternativa nesse software que eu informei, que é o GoodMake. Embaixo ali, a gente tem quem começa com A. Geralmente é uma atividade que a gente sempre faz inicial na alfabetização, começamos pelas vogais, algumas pessoas trabalham de maneira diferente, mas geralmente as abordagens são dessa forma. E ali ele também tem quem começa com a vogal A, tem a imagem seguida da palavra. A gente sempre associa. Ao lado, a gente tem uma escrita de uma história usando o singular, que é esse que eu estou mostrando para vocês agora, a escrita singular. O que é escrita singular? O uso de símbolos. Então, esse aluno, nesse momento, ele faz a leitura pelos símbolos, ele usa os pictogramas. Então, eu peguei um livro comum, normal, e ali em cima eu adicionei os pictogramas com a mesma frase do livro, mas usando as imagens desse software. Ao lado ali, a gente tem uma música super conhecida, que é a música do Pato, e ali ele pôde participar também como sua turma, e o objetivo da atividade proposta era a construção da letra da música. Então ele recebeu as imagens e ele foi montando a música usando a escrita singular, enquanto outros alunos estavam utilizando a escrita de maneira formal. Também usamos as pranchas de comunicação alternativa em outros softwares, como eu informei, e esse é o Prancha Fácil. Ele é fácil mesmo, gratuito, e foi contada uma história sobre a Branca de Neve, uma história da Chapeuzinho Vermelha. Eu queria saber se o aluno compreendeu, se ele entendeu, e conversar um pouco sobre essa história. Então, como essa fala não é funcional, eu usei os recursos da comunicação alternativa, onde o aluno poderia estar apontando a resposta correta. Então, ali, Chapeuzinho, o que ela levava na cesta? Um gato, boneca, alimentos ou casaco? E o aluno ali pode fazer o apontamento, ele aponta para a resposta. O outro jeito, o outro recurso é essa prancha não ser impressa, ser uma prancha no computador, e ali cada resposta vai ser acesa. Gato vai acender só o gato, depois a boneca, depois alimentos, depois o casaco. E ela vai fazendo isso de maneira contínua até que o aluno acione, naquele acionador que eu mostrei lá no primeiro slide, a resposta que ele entende que é a resposta correta. E assim eu consigo compreender e saber se esse aluno compreendeu a história contada para ele, se ele gostou, se ele tem dúvidas, se ele quer conversar sobre essa história. Ele pode estar trazendo outras informações também, porque o nosso corpo fala. Então, ele pode estar de maneira gestual, de maneira observando todo esse aluno, o que ele está querendo informar sobre aquilo que foi dito para ele. Ao lado ali, a fruta que Branca de Neve comeu. Melancia, banana, laranja, maçã. O que Branca de Neve comeu? Ali eu também consigo entender e saber se esse aluno compreendeu essa história. Então, chegamos às letras. E aqui eu utilizei recursos de baixo custo. O que seria baixo custo? Sem as tecnologias, recursos mais baratos, porque nem sempre nós teremos essa condição, de tantas tecnologias na sala de aula ou até mesmo em casa. Às vezes o aluno tem um acesso tecnológico na unidade escolar, mas quando chega em casa ele não tem como usar. Então, ali são recursos pensando também em cada aluno. Então, ali tem o alfabeto colado no pregador, já objetivando o movimento de pinça
que é um movimento super importante para a escrita. Então, foi pensado especificamente para um aluno que tinha essa necessidade de fazer um movimento de pinça. Ele também gostava de coisas coloridas, gostava o EVA, que é o material que foi feito essas letras. Ele não lavava a boca, porque era um aluno que gostava de colocar muitas coisas na boca, e ele não gostava da textura do EVA, então era um recurso que para ele era útil também, porque ele não levava a boca. Ao lado ali a gente tem o alfabeto no encaixe. Depois temos ali um alfabetário com personagens, um aluno que gosta muito de personagens, e ali ele colocava a letra inicial de cada personagem, e usando também as letras no armário, um armário imantado, e ali eu pude colocar as letras. Essas letras, o imã, eu usei imãs desses de geladeira, sabe? De propaganda que a gente recebe, de farmácia, de gás, que vem com telefone. E aí eu utilizei esses imãs ali para poder estar colando nessas letras. E como eu não tenho quadro imantado, eu coloquei ali na porta do armário. E essa criança também pôde levar para casa e utilizar na geladeira de casa, ela usava e conseguia montar ali o seu alfabeto e, posteriormente, as palavras que ele foi aprendendo a escrever. A parte de ortografia formal, né, da escrita formal, ele não havia adquirido, mas ele já conseguia fazer essa escrita usando letras móveis. Então, a gente sempre pensa naquilo que é importante para o aluno, o que o aluno gosta, o que o aluno necessita, qual o meu objetivo com essa atividade e também aquilo que vai ser funcional para aquela criança. Então, todas as atividades são pensadas individualmente, pensadas na criança. Essa caixa com letras móveis de papel é uma caixa que as pessoas usam às vezes para fazer bijuteria, sabe? Ela tem uma divisória dentro e ali em cada quadradinho tem a letra correspondente, várias letras cortadas correspondentes à que está ali na tampa. E essa caixa eu utilizo muito com alunos que têm paralisia cerebral, porque eu consigo tampar, né? E eu pergunto se está em qual linha, se está na primeira, e aí ele, da maneira que ele consegue responder, ou piscando, ou balançando a cabeça, ou sorrindo, a maneira que a gente combinou de ser o sim, ele vai me dizer e eu vou saber aonde tem essa letra que ele quer para formar a palavra que ele quer escrever. Então, ele vai um aluno que não tem, no caso desse aluno, ele não tem essa parte motora, né? Ele precisa que eu mesma pegue a letra dentro da caixa e ali ele vai informando qual a letra que ele quer, em qual linha que tá, e eu vou apontando, ele vai dizendo se quando chega a letra que ele deseja, ali eu abro, e tiro a letra que ele quer, vou montando e assim vai formando as palavras. Esse recurso ele é muito útil. E aí a gente pensa assim, ele é útil só para o aluno que tem necessidade da comunicação alternativa. Não, na verdade, ela é útil para todos os alunos, porque vários alunos foram beneficiados com esse tipo de recurso. Só que para os alunos é mais uma opção de recurso. E para o aluno que necessita da comunicação alternativa, ela é a comunicação do aluno, ela é a estratégia que ele precisa, ela é a sua fala. Então, ela é necessária para que esse aluno, de fato, possa ter o acesso à alfabetização. Aí eu tenho um cartaz, um cartão que eu fiz com iniciais das figuras e objeto. Ali é todo o alfabeto de A a Z, e a criança vai colocando com que letra que começa. Então, ela vai identificando e vai colocando a letra móvel ali. E crianças que já estão numa fase já de escrita, ela pode escrever também. Ao lado, a gente tem ali um painel que eu fiz com mini garrafinhas de Coca-Cola, olha a propaganda. Eu cortei o gargalo e ali cada garrafinha tem a sua letra e dentro tem miniaturas. Então, várias miniaturas começam com A, com B, C e assim todo o alfabeto. Essa a gente pode estar trabalhando com diferentes tipos de objeto e o aluno também pode estar usando para informar o que ele deseja, o que ele quer e também organizando, porque eu posso dar vazia
né? Porque ela sai do painel. Então, eu posso dar a garrafinha vazia e pedir que ele coloque quem começa com A, quem começa com E, com I, com as vogais, ele organizar, ou com o fonema que eu estou trabalhando naquele momento, ou então trabalhar o nome das figuras que tem a miniatura ali dentro, então ele vai escrever o nome usando a letra móvel, um outro tipo de recurso, computador, para poder escrever o nome daquela miniatura que está ali. Essa é uma outra opção de atividade. Então, a gente tem ali a letra S, né, a letra inicial do sapo, e está escrito sapo, daí já é escrito sapo, e o aluno fez o pareamento. Então, ele tem as suas letras móveis, e aí ele pode escrever a mesma palavra que todos estavam escrevendo, mas usando o pareamento, que era a sua necessidade naquele momento. Ao lado ali, a gente tem o abacaxi, a caixinha do lado com três palavras para ele identificar onde está a escrita da palavra, que está com a imagem. Embaixo, ele faz o desenho e depois ele escreve essa palavra, também fazendo o pareamento. Né? Ele pode ir olhando e pode escrever. As atividades elas precisam ser do interesse do aluno. Afinal de contas, nós fazemos aquilo que gostamos. Quando vamos realizar uma atividade, geralmente a gente escolhe primeiro a da nossa preferência. E a gente vai deixando aquilo que a gente não gosta tanto para o final. É só eu que sou assim ou você também? E os alunos, eu percebo isso, de que ele precisa gostar daquela atividade, ela precisa despertar o interesse dele. E a neurociência nos diz que o ser humano aprende porque há afeto. Então, tem que partir daquilo que há interesse nessa criança, aquilo que ela gosta. E ali no alfabeto ali que tem a letra F, ali é o projeto, o produto final. Mas essa criança ela gostava muito de carrinhos, o foco dela era carrinhos, e ela não fazia outra coisa que não ficar com os carrinhos. E eu fiquei pensando o que eu poderia estar oferecendo para ela. E aí eu encontrei esse recurso e ele foi o produto final, como eu já disse, né? Então, brincamos com esse carrinho, trabalhamos quais as cores de carrinho, eu levei outros tipos de carrinho. Então, vamos trabalhar as cores, qual é o rosa, qual é o azul, qual é o amarelo. Depois vamos fazer uma pista de corrida reta, agora uma pista curva. Ele foi visitar e coloquei uns bonecos. Então, ele agora foi visitar o Snoopy. Agora ele foi levar comida para o Garfield. E assim a gente foi fazendo várias construções, oferecendo esse recurso, usando esse recurso que era do interesse dessa criança, que eram os carrinhos, mas trazendo para aquilo que era a minha necessidade, o meu objetivo de trabalho, que é oferecer o reconhecimento dessas letras. E, no final, chegamos às letras. Então, tem todo o alfabeto, com um tracejado, imitando ali uma pista de corrida, e ali o aluno podia levar o carrinho pequenininho, né, dentro dessas letras e fazer esse movimento, que era o meu objetivo, que é o reconhecimento da letra e a escrita da mesma. Foi bem interessante, foi um processo de construção super interessante. Ao lado foram as princesas. A menina gostava muito das princesas, super apaixonada, né, pela Disney. E ali, todas as perguntas que eu ia fazendo, as coisas eram sobre as princesas. Então, ela tinha como apontar, como responder. E ali nós trabalhamos onde que mora, o tipo de moradia, o contexto que estava, o que era de cada princesa. Né? Então, eu queria saber quem perdeu o sapatinho, quem que dançou, quem que dormiu. Né? Então, eu pude fazer várias perguntas sobre princesa e ela ia apontando as respostas porque era do interesse dela. Né? E claro que tínhamos ali na sala também as bonecas, material concreto para a gente poder estar brincando e estar utilizando os recursos. Esse aluno, o interesse dele era em bolas de aniversário, né? Bolas, essas bexigas. Então, ali eu coloquei, né? Permita que o aluno explore materiais concretos que despertem a atenção e, aos poucos, inclua seus objetivos.
Então, primeiro a gente utilizou essa bola para brincar, para jogar um para o outro, depois tentar soprar, né? Ele tentar soprar essa bola para encher essa bola. Depois brincamos com colocar água dentro dessa bola e jogar a bola na parede. Então, fizemos várias atividades em vários dias, vários momentos diferentes envolvendo esse objeto que é de importância e de significado para essa criança, até chegar ao ponto que era o meu objetivo, que é a alfabetização. E ali eu coloquei o alfabeto, usei a caneta de quadro branco, coloquei as letras e ali eu fui perguntando, né, qual a letra B, qual a letra J, qual o F, e ali ele foi me apontando. Depois, mais para frente, a gente começou a construir palavras utilizando essa bola também. Então, vamos escrever bala, e aí ele ia apontando e escrevia a palavra. Então, todos estavam escrevendo a mesma palavra. E esse aluno estava também escrevendo. Só que escrevendo da maneira que para ele tem significado, certo? Então, esse é o maior objetivo, que essa aprendizagem ela tenha significado para esse aluno. No quadrinho preto ali, eu coloquei umas figuras, né, usando velcro. E ele é uma escrita de frases. É uma criança que já tinha avançado bastante no uso de pictograma individual. E ali a gente já estava numa fase do PEX, que é uma fase do PEX adaptado, numa formação de frases. E ali é uma frase simples, contendo 3 elementos, né? O sujeito, o verbo e o substantivo. E vocês podem perceber que tem cores diferentes. Então, cada cor é uma parte da sentença dessa frase. Então, essa criança entendeu que para fazer uma frase, para ter uma construção de frase, ela precisava ter as 3 cores. Não podia fazer frases com a mesma cor. Então, a cor ali, ela ajuda também a identificar a cor, ela ajuda a identificar a construção frasal. E ali ela conseguiu escrever frases que ela queria. Então, ela coloca, eu vi gato. Então, tem ali a frase formada. E essa experiência com essa aluna ela foi super rica. Vou contar um pouco para você. Essa criança ela chegou já no primeiro ano, alfabetizada, no início do ano já alfabetizada. Então, ela não foi alfabetizada pela sua professora, ela já era alfabetizada quando chegou à unidade escolar. Ela ficou um período sem estudar, ficou em casa e a mãe a ensinava. Então, a mãe que ajudou muito nesse processo dela de alfabetização. E ela sempre era avaliada como uma aluna que não conseguia fazer suas provas. Por quê? Ela falava palavras isoladas, ela não compreendia o processo da comunicação. Eu falo, você escuta, você fala e eu escuto. É uma troca, né? É uma troca a comunicação. E ela não conseguia compreender isso. Então, as palavras dela eram palavras soltas e isoladas, sempre como um comando, sempre como uma ordem. Não informei, é uma aluna com um transtorno do espectro autista, e aí vamos dizer, né, ela queria brincar com um jogo. Como ela era alfabetizada, ela olhava na estante e ela dizia bingo. E aí ela ficava repetindo bingo, 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 até pegar o bingo para ela, porque ela queria o bingo. Então ela informava aquilo que ela dizia, mas ela não fazia disso um processo de troca e de comunicação. Então, se ela estava com frio e o ar-condicionado estava ligado, ela falava frio, frio, ou dizia desliga, desliga. E aí eu fui trabalhando com ela, ela não tinha necessidade do trabalho inicial da comunicação alternativa de identificar a imagem, a figura, porque ela já tinha se estabelecido para ela precisava ter a construção da compreensão da frase, né, do que eu quero dizer da comunicação. Então, nós fomos para essa parte, usamos o PEX adaptado para essa aluna, e ali ela foi, durante
mais de um mês fazendo várias frases. Frases que eu pedia, frases que eu pedia para ela completar, frases que depois ela começou a fazer sozinha. E num determinado dia ela chegou à sala e estava frio para ela, né? O ar-condicionado estava numa temperatura que para ela era frio. E aí ela disse: Vanessa, desliga, tá frio. E ali ela compreendeu e eu fiquei, né, super feliz com esse resultado. E ali eu desliguei para ela saber que eu tinha entendido o que ela estava pedindo, que ela estava comunicando. E essa aluna ela começou a falar muitas frases. E a questão dela da avaliação, porque eu estava atendendo essa aluna como professora de sala de recursos, né? E ela na turma comum, na turma regular, ela na prova, ela só escrevia palavras nas produções textuais, porque ela se comunicava usando somente palavras. E ela começou a escrever usando frases, porque ela compreendeu essa aquisição mesmo de que para comunicar a gente tem que não só palavras, mas frases. E assim, ela teve uma avaliação dentro daquilo que realmente ela tem todo o potencial, né? E foi feita essa construção com ela. Então, isso foi algo assim super positivo e que me marcou bastante. Ao lado, ali, tinha uns dadinhos de construção de história, usando imagens, e tem uma frase inicial. Então, né, ela joga ali os dadinhos e assim a gente vai fazendo uma construção coletiva de uma história. Também é algo bem legal nesse processo de alfabetização, ou na consolidação, né? Mais uma criança de segundo ano, que já iniciou, já está mais consolidada o processo. Atividades sensoriais são assim o carro-chefe, o inicial, porque muitas vezes a gente vê o produto final, que é a alfabetização em si. Mas essa alfabetização, ela teve um percurso. Então, ali, o aluno está explorando, né, os objetos escondidos na areia, trabalhando toda a parte motora, toda a parte sensorial. E ali eu estou dizendo qual objeto, em determinado momento, eu digo qual objeto que eu quero que ele encontre. Então, eu digo, vamos encontrar os objetos que comecem com a letra, e eu digo qual a letra que eu quero, e ali ele pode me entregar esse objeto, e eu tenho como saber que esse aluno está compreendendo de fato aquilo que está sendo solicitado trabalhar. Ao lado ali do patinho, a gente vê uma construção sensorial mais completa. Ali eu tenho o patinho dentro da água, com aquelas umas bolinhas bem pequenininhas. Não sei se vocês já viram em casas de planta que tem um saquinho, umas bolinhas bem miudinhas, você coloca dentro da água e ela expande, ela cresce. Ela precisa ser hidratada, senão ela fica resseca e murcha de novo. E ali tinham essas bolinhas com um pouco de água e os patinhos nadando. E ali cantamos músicas do pato, falamos sobre o pato, falamos sobre a quantidade de patinhos, sobre a mãe pata, né, e a quantidade de patinhos, sobre a cor. Depois fizemos também um livro. Aquele livro ele é bem legalzinho, porque ele tem um aplicativo bem bem levinho que ele faz a figura ficar em 3D e o patinho ele mexe e faz o som, emite, né, o quá, quá, quá. É bem interessante também. Ao lado a gente tem ali um patinho com uma roupinha, né, que é algo ali mais dentro da fantasia, e essa roupinha tem uma textura. Depois tem uma casinha com som e o som dos animais. E ali tem um patinho, então ele tem como acionar e ter o som que esse patinho faz. E ali o preto entre a casinha e o patinho na água é o tablet, que também o mesmo objetivo, né? Tinha ali uma história, tinha a música e tinha também qual o som que o patinho faz. Histórias. Eu adoro contar histórias para as crianças e as crianças gostam bastante. Você tem essa experiência também? Você gosta de contar história? E ali o livro é um livro adaptado. Esse livro é um livro do CTB do IHA, do Instituto Leon Tipoff. Essa imagem é de lá. E ali está escrito, o pinto piou e deu no pé. E ali onde o aluno está com a mãozinha, ali está tudo em terra,
em alto relevo, tudo com textura. Então, tem toda uma parte sensorial para o envolvimento desse aluno nessa parte escrita, nessa parte do mundo letrado, para que ele seja atrativo para esse aluno que tem tantas necessidades sensoriais. É uma criança especificamente que tem essa necessidade e esse interesse. Ao lado ali, a gente tem diferentes tipos de texturas de animais, de pelo, e o aluno pode estar passando a sua mão, identificando e brincando. Também utilizamos como recurso a música. Então, a todo instante a gente tem um ambiente, né, que tem história, que tem música, que tem a massinha, que tem um sensorial, que tem um parquinho. E aí, essa música, como que a gente pode estar fazendo para essa criança que precisa da comunicação alternativa? E ali a música do sapo, ela está toda com os cartões de comunicação alternativa, onde o aluno pode estar acompanhando, né, a música cantada, e depois ele pode estar escrevendo essa música cantada usando a comunicação alternativa, os cartões ali de comunicação alternativa, e tem ali um sapinho com uma pinça que tem umas bolinhas coloridas, que o aluno vai colocando, né, fazendo um pareamento ali do verde, amarelo, vermelho, e construindo ali o seu sapinho com as miçangas, usando esse movimento de pinça que eu já falei lá no início, da importância dele para uma escrita de maneira formal. Ao lado dele a gente tem as luvas. A luva está fazendo uma música que você já deve ter identificado, que é a música dos 10 indizinhos. No papel verde é a música na escrita simbolar, que é aquela escrita da história, né, que eu apresentei anteriormente. E ali tem a letra da música e a luva tem os números e acima dos números o índiozinho. Então você vai contando, né? Vai contando, cantando e contando essa música, que também é uma história. E quando a luva fecha, em cima ela é um jacaré. A parte de cima dessa luva é um jacaré. E as crianças gostam bastante. É importante a gente oferecer mídias variadas para atender a preferência do aluno. Então, se esse aluno, a parte, o livro, né, a parte do livro textual, o livro escrito, essa música, ele não é atrativo para esse aluno, mas o computador é um recurso que atende a sua necessidade, é um recurso que ele gosta, é um recurso que ele se interessa. Então, vamos usar aquilo que ele gosta, aquilo que desperta o seu interesse. E ali a gente está usando o computador para fazer a escrita também dos nomes, das palavras. O aluno super interessado e muito animado, porque tem significado para ele. Essa atividade ela é significativa para esse aluno. E isso que é o mais importante. Se não tiver nenhum significado para ele, não vai gerar a aprendizagem. Os conceitos matemáticos. Quando a gente fala de alfabetização, muitas vezes a gente pensa só na leitura e na escrita, mas a matemática também é um processo de alfabetização. E ali a gente está usando os blocos lógicos, o aluno está fazendo a construção ali de um trem e está separando por cores, fazendo uma categorização, e assim a gente vai trabalhando formas geométricas, vai trabalhando grande, pequeno, fino, grosso, vários tipos de conceito através dos blocos lógicos. Ao lado tem ali um painel com as garrafinhas também de Coca-Cola, já que eu gosto de beber Coca-Cola, minha gente. Tem esse grande problema aqui na minha vida. E aí as garrafinhas estão ali do 1 ao 10, geralmente são os números, né, que trabalhamos mais no início. E tem ali o palitinho com o número, que pode fazer o pareamento entre o palitinho e a garrafa, para saber qual é o número, pode tirar esses palitinhos e fazer uma sequência numérica, pode usar esses palitinhos para identificar a quantidade que tem de objetos numa folha de xerox ou num material de contagem de objetos concretos. E dentro de cada garrafinha dessa tem tampinhas.
com a quantidade correspondente. Então, você também pode pedir para esse aluno colocar uma tampinha no 1, duas tampinhas no 2, três tampinhas no 3. Ele sai, tá vendo que ele tem cálculo, então ele pode estar organizando também os números ali, colando no papel. Muitas atividades podem ser feitas utilizando esse recurso. Tudo vai depender da gente ter um olhar para esse aluno. Qual é a necessidade desse aluno? O que ele precisa, o que ele deseja e qual é o meu objetivo de trabalho. Então, a gente precisa ter claro isso, né? O que eu quero e aonde eu vou chegar, qual é o meu objetivo para que eu possa traçar um plano de trabalho para esse aluno, pensando nos recursos do dia a dia. Aqui a gente está vendo que são recursos, como eu já falei, de baixo custo, né? A gente consegue esses recursos de maneira muito, muito fácil. Temos aqui um quebra-cabeça numérico, então ali eu vou saber, a criança pode montar pela imagem ou pode montar pelos números, né? E ali eu tenho como depois pedir para ele fazer essa transcrição no papel, ou então usar aqueles números anteriores, né? E colocar aqui, aqui está um, cadê o 1? E ele me aponta o palitinho. Cadê o 10? Cadê o 7? E aí o aluno pode estar me apresentando. Ao lado a gente tem ali também com velcro, muitos alunos têm essa necessidade, né, de letras móveis, e ali tem a quantidade de elementos para colocar ali o número. Então as crianças estão fazendo isso no seu caderno. Ele está fazendo aqui nessa prancha matemática. Painel também com os números e as mãozinhas. E por que as mãozinhas, né? Porque a gente geralmente usa, né, gente? Tá de fácil acesso, né? Geralmente fala, quantos anos você tem? A criança diz 3, 5, 4. Isso é algo que a gente costuma fazer no nosso dia a dia, até com os mais pequenininhos, com os mais bebês. A gente sempre fala, aniversário de 1 aninho, né? De 2 aninhos. Então, a mãozinha, ela é muito significativa porque ela é uma parte do corpo. Então, ali eu escolhi fazer as mãozinhas e ela é um recurso que atende a muitas crianças. Muitas crianças se identificam com esse recurso. Ao lado, a gente tem ali a quantidade, e aquele processo que eu fiz das letras do alfabeto no pregador, aqui eu fiz com os números no pregador. E aqui a criança tem a possibilidade de dizer, né? Quantos ursos panda? Aí tem o 3, o 0 e o 1. E aí ela escolhe a resposta. E ali não apenas ela pode apontar, como ela pode pegar o número 1 e colocar ali, fazendo um processo de pareamento, né? 1 com 1. E ali eu já sei que ela está identificando. Algo muito importante é organizar a rotina do aluno. Foi aquilo que eu já comentei. A gente precisa saber qual é o nosso objetivo. Se a gente chega na sala sem saber o que a gente vai fazer com aquele aluno, então a gente não vai conseguir traçar uma meta. Né? A gente precisa saber onde nós queremos chegar. Senão a gente não chega a lugar algum. E para a gente chegar a algum local, a gente precisa organizar a rotina desses alunos, tornar as coisas previsíveis. Geralmente, um grande público-alvo que utiliza a comunicação alternativa são crianças no espectro autista. E a maioria tem uma necessidade de organização de rotina. Então, se você não diz para essa criança o que vai fazer, o que vai acontecer, não é previsível para ela, muitas vezes ela desestabiliza e ali ela chora, ali ela tem um rompimento, ali ela não consegue se estabilizar e ali ela muitas vezes começa a chorar e ela perde todo o foco daquele dia, daquele trabalho que você construiu. Então essa rotina, ela é no papel, tá? Eu peguei uma cartolina mais dura e fiz um triângulo, né? E ali no triângulo colei com um durex ali o que ia ser feito no dia, quais são as atividades. Vamos trabalhar com números móveis, vamos depois fazer uma atividade com quebra-cabeça, um caderno de exercícios, a massinha e a música. Conforme a criança acabou a atividade, acabou os números móveis. Acabei a atividade de números móveis, coloquei na caixinha do acabou, que é essa última caixinha azul. Já fiz a atividade de quebra-cabeça, tiro e coloco nessa caixinha. Assim a criança vai entendendo que aquela etapa acabou e que ela vai fazer a próxima. E assim também ela organiza o dia dela, porque ela sabe que conforme está acabando, está chegando o horário dela ir embora. E isso traz, muitas vezes, para a maioria das crianças,
uma estabilidade, porque ela já prevê aquilo que vai ser feito e ela já sabe como que vai ser o seu dia e ela se organiza para saber que em determinado momento vai ser dado o horário do término das suas atividades. Então, ali eu coloquei como exemplo, mas você poderia colocar ali o horário da merenda, o horário da contação de história. Se é uma criança que a todo momento quer brincar com um carrinho, vamos dizer, né? Então, você pode ter várias imagens de carrinho, intercalar o carrinho entre as atividades que você está oferecendo para ela. Então, você colocou números móveis, carrinho. Atividades no caderno, carrinho. Massinha, carrinho. Então, ela vai saber que ela vai ter a atividade que ela quer, ela vai ter o recurso que ela tem interesse, ela vai ter o objeto que é significativo para ela, mas após ela realizar determinada atividade. Então, isso vai fazendo com que o aluno se organize. E aí tem algumas dicas de alguns sites que eu gosto bastante, que é o Reab, Micarol Fonoterapia, e outros que eu coloquei aqui para vocês. Espero que vocês gostem. O processo de alfabetização, ele é muito importante, não é um processo simples e fácil para ninguém. Muitas crianças, no decorrer do processo da alfabetização, têm dificuldade. Isso não será diferente com uma criança que necessite da comunicação alternativa. Entretanto, para uma criança que necessite da comunicação alternativa, se ela não tiver em nenhum momento da sua trajetória escolar, acadêmica, esse recurso, ela vai ser uma criança que possivelmente não será alfabetizada e a gente vai dizer que não sabemos trabalhar, que ela não quer aprender, porque muitas vezes a gente quer que o outro aprenda a partir do nosso ponto de vista. E é necessário que a gente quebre essa homogeneidade e consiga dar escuta ao outro e saber o que é importante para o outro também, para que o outro possa ter uma aprendizagem significativa para ele. É isso. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.